Vamos então à nossa breve meditação na palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15, diz assim, deixa eu puxar essa Bíblia para cá, essa aqui é pequenininha, olha como ela é grande. Ao ouvir tais palavras, que palavras são essas? Né? Jesus falando a respeito dos primeiros lugares, daqueles que gostavam de ser, digamos assim, paparicados, bajulados, né? Elogiados, mas Jesus muda um pouco, né? Ele diz assim, olha, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus, lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino, no reino de Deus. Então Jesus respondeu, né? Aproveitando que ele abordou essa questão no banquete do reino de Deus, né? Então Jesus respondeu, ele disse, olha, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque já está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, olha, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Deus Santo, em o nome de Jesus, dá-nos, ó Senhor amado, entendimento na Tua palavra, fala conosco e fortalece-nos, ó Pai, na fé e na perseverança, nós pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa parábola, ela fala claramente a respeito do povo judeu. Jesus estava se referindo aos judeus, ele veio para aquilo que era seu e os seus o rejeitaram. Então, ele está usando essa parábola justamente para falar a respeito da rejeição, do descaso, da falta de interesse, da falta de respeito, enfim, que o povo que tinha recebido esse convite de Deus para a salvação, apresentava a ele naquele momento. E ele já estava, então, também por meio dessa parábola, prenunciando que ele iria chamar outras pessoas, já que aquelas primeiras chamadas o rejeitaram, não aceitaram, ou seja, deram alguma desculpa qualquer e não foram ao banquete que ele havia preparado. Essa é uma história que nos passa, em relação a esse homem que convidou para esse anfitrião, nos passa a sensação, o entendimento de que ele ficou muito zangado, ficou irado, porque ele foi menosprezado, ou desprezado, na verdade, por aqueles outros. Note que o começo da parábola diz que eles foram convidados, mas na hora que chegou, provavelmente eles aceitaram, porque o servo voltou lá para confirmar o convite, na hora que estava tudo pronto. Então o servo desse senhor foi lá, e falou com eles, agora já está tudo pronto, vamos lá? Eles já haviam sido convidados antes. E provavelmente, ou certamente, já tinham dado o seu ok, eu estarei lá. Mas na hora foi aquela coisa. Ou seja, foram convidados, disseram, que bom que eu estou sendo convidado. Mas na hora mesmo do vamos ver, não compareceram. E isso aqui, apesar de apontar para o povo judeu, que foi temporariamente rejeitado, ou em grande parte rejeitado por causa justamente da sua desobediência, da sua falta de interesse ou de compromisso com Deus, ele também fala de como Deus lida com as pessoas, mesmo no dia de hoje, mesmo nós, quando nós não nos comprometemos com Ele. O que ele está dando a entender aqui, o que está explícito aqui, é como Deus olha a nossa falta de compromisso.
como Deus encara a falta de compromisso das pessoas com Ele. Porque no primeiro momento, ser convidado, a pessoa ficou feliz e disse, ok, conte comigo, mas depois não foi. É uma desfeita, é uma quebra de compromisso, é algo que entristece qualquer pessoa, e aqui, nesse texto, mostra que o próprio Deus também se entristece ou se ira mesmo, né, com a falta de compromisso daqueles que, tendo sido convidados, num primeiro momento disseram, opa, vou lá, e depois não vão. Isso serve de lição para todos nós, ou serve de informação a respeito de como fica o coração de Deus quando nós também nos revelamos ao longo do tempo, ou em algum momento, descompromissados com o chamado dele. Ora, ele não chamou esses homens para nenhum sofrimento, foi para um banquete. Ele não chamou esses homens para alguma coisa chata ou enfadonha, ele chamou esses homens para uma festa, para um grande banquete. Né? E então, esses homens, que num primeiro momento disseram que estava tudo bem, né? Não tinham razões verdadeiras para se afastar disso. Eles não foram chamados para sofrimento, eles foram chamados para serem abençoados por meio daquele imenso banquete. E é isso aí, meus irmãos. Nós fomos chamados por Deus para um banquete. A vida do cristão, se por um lado pode ser, em algum momento, por causa de perseguição, de injustiça, possa se tornar meio sofrida, se por um lado, com relação aos homens, pode ser um pouco sofrida, com relação aos demais, né, aos ímpios, pode ser um pouco sofrida, certamente não é com Deus. Deus não é causa de sofrimento para nós, pelo contrário, Ele é causa de alegria, de júbilo, de satisfação, não é isso? De provisão. Imagine um banquete. Ali, naquele lugar, não haveria fome, né? E nem tampouco se comeria qualquer coisa. Então, Deus nos tem chamado para isso. Embora nós possamos ter dificuldades com aqueles que não foram chamados, ou com outros mais, né? Com Deus nós não temos essa dificuldade. Então o banquete do Senhor, então a festa do Senhor, então o convite que nós recebemos por Deus é para nos banquetearmos com Ele. Se pelo caminho nós temos problemas, se nós temos problemas com pessoas que eventualmente se levantam contra nós, esses problemas não estão no Senhor, estão no caminho. Nosso chamamento é para estarmos na presença de Deus, nos banqueteando, nos alimentando profundamente, maravilhosamente com a sua palavra, com seus benefícios, com as suas bênçãos. Mas, muitas vezes nós acabamos copiando aqueles a quem Jesus estava dirigindo essa parábola, os judeus, né? Num primeiro momento. Às vezes nós também começamos, em algum momento, a perder o senso de compromisso com o Senhor. Ele nos chamou e nós dizemos, oba, que maravilha, mas depois de um tempo dizia, rapaz, eu tinha um outro negócio para fazer, eu tinha outra coisa para fazer, eu queria primeiro cuidar da minha vida profissional, no domingo eu gosto de passear com a minha família, vamos pensar no domingo, né? O dia do Senhor. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo outro, ou seja, muitas vezes estamos preferindo outras coisas do que a comunhão com Deus, não só no domingo, mas no dia a dia. Estamos preferindo outras coisas. E isso fica estampado, fica muito claro, às vezes, na nossa inconstância na oração. A pessoa pensa assim, ou marca assim, todo dia de manhã eu vou orar. Mas um dia ele tem que acordar mais cedo, porque vai ter uma viagem para, sei lá, para Cabo Frio, para algum lugar assim bonito, né? E aí naquele dia ele acorda mais cedo e ele não tem tempo para orar, né? Ou seja, ele considera que não tem tempo para orar porque, afinal de contas, aquele compromisso lhe agrada mais, lhe é mais importante. Então, meus irmãos, a nossa falta de compromisso, né, ela diretamente atrapalha a nossa relação com Deus. A nossa falta de compromisso, ela expressa um desprezo ou um menosprezo com as coisas do Senhor, às vezes. E isso em muito ira ao Senhor. Isso muito entristece a Deus. Note que esse Senhor aqui da parábola, que é
não é, digamos assim, representativo de quem Deus é ou de como Deus sente, pensa e age. Né? Ele diz, olha, então quer saber? Eu quero a minha casa cheia, esses aí não querem, eu vou chamar outros. Entende? Eu vou chamar outros. O Senhor quer a sua casa cheia. O Senhor quer que muitos sejam recebedores das suas bênçãos. Não falta ao Senhor quem Ele possa chamar. A questão é, nós que aceitamos o convite, estamos dispostos a continuar indo, a continuar nos banqueteando, a continuar priorizando a comunhão com Deus em relação a outras coisas, a tratar o compromisso com Deus como sendo superior que o nosso compromisso com os homens, porque somente dessa forma nós vamos agradar ao Senhor, se nós estivermos de fato comprometidos com Ele. Amém? E aqui então, nós vemos que ele disse, olha, chama a aula, aí começou a chamar, né? Chama para cá os pobres, né? Os aleijados, aqueles que ninguém ia chamar para um convite, para um banquete. Olha que coisa interessante, a palavra de Deus não diz que o Senhor não chamou muitos nobres e sábios segundo esse mundo, né? Mas ele chamou aqueles que são pequeninos, aqueles que nada são, né? Aqueles que não são expressivos, né? Está lá em 1 Coríntios, né? Deus chama gente de todo tipo, né? E aqui está dizendo, olha, Deus chama os pobres, chama os aleijados, os cegos, os coxos, aquelas pessoas que geralmente as pessoas não chamam, né? Não valorizam, Ele valoriza. Então, meu irmão, se nós, né, se em algum momento nós não temos valor para os outros, para o Senhor nós temos. Ele tem lugar para nós na sua mesa, no seu banquete, amém? E aí depois que chamou essa gente toda, o servo voltou lá e disse, oh, ainda tem lugar, Senhor, então chama mais, eu quero a minha casa cheia. Deus não está fazendo economia de chamados. Deus quer chamar multidões para o seu banquete e tem chamado ao longo dos séculos multidões de pessoas, dentre elas nós. Mas lembra disso, não é? O Senhor sempre está reafirmando o seu convite e é importante que nós valorizemos o convite que temos recebido do Senhor a esse banquete da graça, a esse banquete da bênção de Deus em nossas vidas. Amém? Então não deixe a chama apagar, não deixemos o nosso coração se esfriar, não tratemos como coisa menos importante as coisas de Deus, mas que elas sejam prioritárias em nossa vida, para que assim nós possamos estar comendo mesmo da mesa do Senhor, e estar fartos e satisfeitos, porque Ele tem posto um banquete diante de nós. Amém? Vamos orar? Deus Santo, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, ó Pai amado, porque nos escolheste e nos chamaste a Ti. Senhor amado, dá-nos essa fome, essa sede a cada dia, Pai. Que nós possamos compreender, ó Senhor amado, a urgência e a prioridade do Teu chamado. Para que assim, ó Pai, não sejamos como alguns, ó Senhor amado, que num primeiro momento ficam felizes porque foram chamados, mas depois se dizem, ó Senhor, ocupados, ou mesmo estão entediados, ou têm coisas nas quais eles acham que encontram maior prazer. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, que não seja assim conosco. Que nós possamos, ó Senhor amado, perseverar, ó Pai, em comparecer à Tua mesa, em comparecer ao Teu banquete, em comparecer, ó Senhor amado, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ajuda-nos, Pai, porque na Tua mesa, Pai, na Tua presença, é que há abundância de graça. Graças te damos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.